Olá, Léo Saldanha. Tenho aqui uma provocação. E se você pudesse entrar numa realidade alternativa e fotografar as pessoas, mesmo que fosse numa situação artificial, que tudo parecesse muito real? Na verdade, a fotografia, desde o tempo do analógico, já sofria alterações, ajustes no estilo Photoshop feito à mão, né? Isso era feito no filme fotográfico, alterações e tudo mais. Aí chegou o Photoshop e mudou tudo. Pois bem, agora o que nós vemos é a possibilidade de mudar vídeos, situações de fotografia que são alteradas na ponta do dedo, aplicativos em que você apaga uma pessoa, na passada de um dedo, e o deepfake, né, que você consegue colocar em tempo real, trocar o rosto de uma pessoa, coisas incríveis que têm acontecido nesse sentido. Inclusive aqui no canal, né, nos conteúdos que eu já trouxe aqui, mostrei um caso de um fotógrafo newborn que trocava o rosto em tempo real com os clientes dos bebês para encaixar em trabalhos antigos que ele tinha e assim ajudar pais que não poderiam levar os bebês, né, para sessões presenciais e fazendo esse serviço para uma série de pessoas usando o acervo dele de fotos de newborn e tudo mais. É uma revolução que a gente está vivendo em que o digital proporciona isso, né? Agora, o que chamou muito a atenção e bombou aí na última semana, está aqui na tela, né? Talvez você tenha visto, sai em vários sites do mundo inteiro, não só de fotografia, mas de tecnologia, é a novidade, né, dessa tecnologia da Intel, que faz com que o GTA V fique muito realista, né, fotorrealista, como ele coloca aqui. E essa matéria saiu num site de fotografia conhecido lá de fora, o F-Stoppers. Saiu em outros sites também. Mas o que eu achei interessante, eu já vou abordar mais sobre isso, né, mas você vê aqui a comparação, né, da tecnologia que eles trouxeram, a gente já vai ver isso no detalhe, e que você não consegue mais distinguir, né, o que é real do que é virtual. Então, é, o visual dessas coisas cada vez mais hiperrealistas. E eu trouxe recentemente aqui nos conteúdos falando do trabalho de fotógrafos de videogame que, de repente, tiveram que entrar nos jogos, né, iam em eventos grandes, em ginásios e tudo mais, e a pandemia tirou esse trabalho deles. Fotógrafo de videogame, de jogos, de torneios de videogames que são gigantescos. Os esportes é um mercado enorme no mundo todo, inclusive no Brasil. De repente, eles não têm mais trabalho e têm que mergulhar no jogo, ou seja, entrar no modo retrato, modo fotografia dentro desses jogos e começa a fazer a cobertura de dentro do jogo, né? O que é muito interessante, uma revolução até para eles e alguns que fazem arte, né? Isso não é de hoje, não é da pandemia, isso já tem alguns anos bons anos que o visual dos videogames é cada vez mais realista e existem artistas, fotógrafos de videogame, chamado o que se chama de fotografia virtual ou virtual photography, né? A matéria aqui do F-Stoppers fala desse canal do YouTube da Intel ISL, que num vídeo recente mostrou como que essa ferramenta de inteligência artificial que transforma, usa todas aquelas tecnologias, né, de aprendizado de máquina, de coisas que conseguem ser feitas, analisadas em tempo real, usando esses poderosos equipamentos para aprimorar a imagem e torná-la mais realista ainda de jogos que já são realistas, né? E chamou muito a atenção. Claro que ainda não é, você veja aqui, né? Olha o resultado. O que você, olhando assim, ainda mais aqui na tela, você não consegue muito tirar essa informação se é realista ou não, né? Se é ou não é uma fotografia. Olhando assim de primeira, eu poderia até dizer, nossa, aqui é uma foto mesmo. Só que, na verdade, usando a ferramenta de inteligência artificial, se torna ainda mais real, que é uma cena de videogame, né? E aí você veja, né, que o própria matéria do F-Stoppers, resumindo, aqui a matéria fala, claro que chegando no detalhe, você consegue ver que é videogame ainda, mas que o futuro, o que promete, né, para esses serviços, para essas tecnologias, para os videogames, para os desenvolvedores, o que vem por aí? E para quem atua nessa fotografia virtual, há uma tendência aí de cada vez mais realidade, realismo, hiperrealismo. Interessante. Pois bem, aí eu fui atrás de outras matérias, outra matéria de um site que eu gosto aqui também trouxe a mesma história, falando, né, que esse novo estilo artístico, que eles começaram a utilizar a tecnologia para melhorar, né, a percepção de profundidade, iluminação
e aí você tem um resultado com essa inteligência artificial cada vez mais sofisticado, e que eles falam do estudo, né, que é esse estudo feito pela Intel Labs, né, conduzido pelo Stefan Richer, e um time aí que também estava com o Hassan Abu e o Vladen Kolten. E eles fizeram essa alteração no GTA V com uma rede neural, usando, né, uma série de imagens que eles tinham capturado, e misturaram isso e treinaram a inteligência artificial para tornar aquilo ainda mais realista, né? Então, dando o resultado disso. O que realmente mostra o que caminho vai ter, né? O que a gente vai ver disso tudo. Então, aqui, na verdade, o estudo é muito interessante e também traz os vídeos e tudo mais. E aí você vê que saiu realmente em muitos sites, apareceu muito, porque é realmente algo interessante de ver qual o limite, né, disso, de tornar um videogame que já é super realista, ainda mais realista, e daqui 10 anos como será que vai ser isso, né? E aí aqui até a publicação dele no Twitter, do Hassan Abu, falando, né, desse trabalho que eles fizeram e tudo mais. Eu já vou mostrar o vídeo, isso aqui bombou, só no post dele, de uns desenvolvedores, quase 3.000 curtidas e muita gente que compartilhou, isso na semana passada, né? E aí, o que me chamou a atenção no estudo, indo para a página do estudo deles, do Stefan, do Hassan e do Vladlen, fala né, da abordagem deles para aprimorar ainda mais com realismo imagens sintéticas, e que eles usaram uma rede neural para criar essas representações e fazer a renderização ali com uma rede treinada, com um sistema de adversário, né, que eles chamam, que faz uma supervisão múltipla dos níveis de percepção, analisa e cria uma situação de um realismo ainda maior com base naquilo que eles tinham. E aí aqui estão os vídeos, né? E realmente é impressionante ver o resultado, a tecnologia final, né, do trabalho deles, como funciona no detalhe. We are enhancing E aí photorealism fala-se enhancement. aqui como funcionou, To né? understand what that means, let us have a look at some footage from the game Grand Theft Auto Então 5. você veja aqui, né, The que game eles looks great, but it is not quite photorealistic. não é tão Let us realista, now como está turn on dizendo. our method. E aí, quando eles Our method usam a modifies the aplicação images from the deles, game to look more realistic. fica muito mais It is a realista. Claro que convolutional ainda não é o network ideal, which mas parece produces que você está num images carro frame by ainda, né? frame and can be run at interactive rates. E o que é incrível é que ele faz isso em This tempo model was real trained to translate e GTA vai 5 to the traduzindo em Cityscapes dataset. imagens que são com base num banco de dados deles, né? E Cityscapes chega nisso. contains mostly images of German cities Então eles recorded with pegaram an aí automotive-grade camera. de Here câmeras are de a few carros, examples né? from the E para dataset. poder fazer esse estudo e essa análise e juntar tudo. With a model of reality induced by cityscapes, our method Então paves esse the roads with modo smoother Cityscapes, asphalt, né? increases Aqui the o original glossiness do of car GTA paint, V and greens the e o deles, sun-dried né? hills of GTA's California. Então o resultado é realmente surpreendente. Era para mostrar mais essa parte aqui, a gente não precisa entrar no detalhe, né, de The cada. results are geometrically and Realmente o semantically resultado consistent with the input é images. impressionante, mas o que me chamou a atenção aqui, eles fizeram Paves até the roads with smoother deixa eu asphalt, fechar aqui que increases the não vai glossiness parar, of né? car paint. O que chama atenção aqui é eles fizeram uma simulação, né, no paper. Então mostra o do GTA V, né, e o deles, né, o que eles fizeram. Olha a diferença que dá, né? Aqui o videogame e aqui com o sistema criado por eles que aprimora. E realmente dá uma diferença muito grande. Ainda não é perfeito, mas uma pessoa leiga que visse aqui poderia falar: nossa, da onde saiu essa cena? Onde foi filmado? Onde foi fotografado? Dizendo que é real. Poderia enganar uma pessoa certamente, né? Mas é muito interessante o resultado aqui, ó. Mais exemplos, né? Que eles montaram aqui. Então, antes, aqui o videogame, sem a aplicação fotorrealista e a aplicação deles. Um filtro que dá esse realismo. Mesma coisa, aqui a cena, que aqui você realmente é um videogame, você consegue ver aqui já com uma cara de mundo real, né? O hiperrealista. Mesma coisa aqui, né? Então eles pegam essas cenas de carros, táxis e coisas que estão no banco de dados, usaram da Alemanha, para depois alimentar essa rede neural e fazer
o sistema aí que dá essa melhorada boa. Aqui um carro no videogame e os reflexos, muda bem, né? É um negócio impressionante. Então é muito, muito interessante olhar para tudo isso e para onde está caminhando, né? Principalmente para quem fotografa dentro desses videogames e também qual o limite dos videogames em termos de realismo, né? O que vai acontecer. Essa cena aqui que até a gente olhou na outra matéria, né? E o resultado, né? O antes e o depois. Aqui o videogame, aqui já com o filtro. Realmente, aqui com pessoas, inclusive, né? Você tem a cena deles. Aqui as pessoas, você já vê que dá uma diferença. Com pessoas já não é tão realista assim, né? Mas fica menos realista ainda sem o filtro, né? Só no GTA. Fascinante, fascinante. E aí, por um acaso, assim, nessas coisas de ficar olhando essas matérias e tudo mais, né? Me chamou muita atenção, até queria ter gravado antes para falar disso. Me chamou a atenção que eu vi uma postagem do Facundo. O Facundo é um empreendedor de bares e restaurantes aqui de São Paulo, reconhecido e tudo mais. Ele tem uma visão diferente, um pouco dessa coisa de negócio e tudo mais, bem interessante. E ele trouxe essa postagem que eu até compartilhei, né, dos videogames serem as novas redes sociais. Tem uma disputa forte da Fortnite e da Epic com a Apple, né, porque eles tiraram o aplicativo, tinha uma história toda lá deles, e basicamente o pessoal da Fortnite falando, olha, o nosso videogame não é um videogame, é muito mais que um videogame. E, de fato, você tem uma comunidade, você tem o que os especialistas em tecnologia já colocavam, que acelerou com a pandemia, do metaverso. Pessoas que vivem dentro desses jogos e que criam verdadeiras comunidades, eventos, e que tem uma outra relação que vai além do videogame. É uma relação realmente como se fosse um universo paralelo ou um universo que eu estou ali dentro construindo situações e negócios e tudo mais, né? E aí a provocação que o Facundo trouxe aqui seriam os games, as novas redes sociais. E me parece que sim, né? Você veja que ganha muita força, e ele fala disso, né? Dos conteúdos que ele tem acesso e tudo mais, e que ele vai olhando todas as informações, ele fala aqui, né? Dessa provocação dele em relação aos jogos, né? Mas é muito interessante ele trazendo aqui desse universo de metaverso, de games que são muito mais do que games, que poderemos chamar de experiências. Eu já vou abordar isso um pouco melhor, mas o Minecraft, Fortnite, Roblox, aí eu poderia colocar o Free Fire também, e outros aqui. O Roblox, a minha filha joga, o Free Fire eu jogo, Fortnite já joguei também, mas muito interessante, né, esses jovens que estão fazendo outras coisas que não é só sair para jogar ali dentro, né? Eles realmente, ele não dizia, que ele fala, traz o exemplo do sobrinho dele, o Martin, né? Falando que o sobrinho não dizia que jogava Fortnite, mas que ele estava no Fortnite, que o Fortnite é um protótipo de um metaverso, né? E que não é mais um game, é um lugar, é um dos lugares mais importantes da contemporaneidade. E aí ele fala desse que se você corta com esses lugar, com esse lugar, você corta laço com a sua comunidade, com seus amigos, porque você não está participando. E, de fato, a minha filha está lá e tem as amiguinhas dela, e eles se conectam por ali. Ainda mais agora, na pandemia, muitas pessoas acabaram trocando. E teve casos de formatura acontecendo dentro desses joguinhos, casamentos também, tem até um modo casamento dentro do Free Fire e tudo mais. E aqui ele traz a pesquisa, né, de pessoal do Reino Unido, adultos que estavam jogando com os amigos e familiares para manter contato durante a pandemia. Então, usando o videogame para se relacionar. Mas o videogame realmente é uma comunidade, uma rede social, né? É que uma boa forma de fazer conexão. O Discord acaba sendo um aplicativo que facilita essa conexão para falar em áudio, por isso que cresceu com essa coisa do... Para quem não conhece, o Discord é um aplicativo que mistura áudio, troca de mensagens e canais, e os jogadores, ele bombou entre os jogadores porque permite fazer essa troca e tornar ainda mais forte essa comunidade, né, de um jeito interessante. E aí ele fala da Epic Games, que comprou um aplicativo de vídeo social, né, e que as pessoas transmitem ao vivo, e essa coisa da transmissão ao vivo também tem a ver. Tem um mercado aqui, um mercado que está caminhando para uma coisa de muito mais do que um jogo, realmente uma comunidade, uma plataforma de experiências,
E eu achei muito interessante, porque bate muito com o que a gente está vendo. Quer dizer, você está vendo os videogames indo para um caminho de hiperrealismo, com verdadeiras comunidades, bombando, crescendo cada vez mais, e coisas acontecendo, e a fotografia também acontece dentro dessas ferramentas, né? E aí uma matéria que saiu da The Verge, que é de tecnologia, falando que a Apple, a Apple confirmando, né, que não é videogame, que na verdade a Apple disse que o Roblox, né, os desenvolvedores do Roblox não fazem videogames, eles fazem experiências. É justamente o que o Facundo trouxe de rede social, não deixa de ser a mesma coisa, comunidade, né? É interessante aqui a matéria da Verge por tratar justamente disso, que a palavra jogo está sendo caiu aqui, resolveu cair. Deixa eu colocar de novo. A palavra jogo está sendo reposta, né, sendo recolocada e sendo trocada pelo experiência, né? Então, as pessoas estão entrando nesses jogos, entram nos jogos para viver experiências divertidas, principalmente jovens, os adolescentes, crianças, mas e daí fala da disputa, né, da Epic com a Apple, porque teve uma questão aí dos aplicativos e tudo mais, mas que cada vez mais as pessoas vão olhar para isso como uma experiência, e que, inclusive, eles não estão chamando de, dentro dessas aplicações, dessas lojas de aplicativos, que não vai ser chamado mais de jogo, vai ser chamado de experiências ou de descobertas, né? É que a linha que separa o jogo de uma rede social, de uma comunidade, de uma experiência, ela vai deixar de existir. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque aí eu vi um outro conteúdo, né? E eu tinha falado aqui dos fotógrafos de eventos presenciais que tiveram seu trabalho pausado, né? De fotografia de eventos de game, para entrar no jogo e começar a fotografar de dentro do jogo. Red Blue fez um conteúdo com uma introdução para essa fotografia virtual. E não é brincadeira fazer essa fotografia virtual dentro dos videogames, né? Você vai ver como que eles mostram aqui alguns dos exemplos de trabalhos. Olha, esse aqui é muito bonito, né? Bacana. E ele traz como é que funciona a fotografia dentro dos videogames. Então, tem o modo fotografia, que você consegue parar o tempo, fazer uma exploração da cena, né? E aqui o exemplo, você tem as questões aí do campo de visão, distância focal, considerações que são exatamente iguais à da fotografia como ela acontece no mundo real. Então, campo de visão, distância focal, e aí fala de como é que funciona para você conseguir fazer, né, esse tipo de fotografia, dá até exemplos de vídeos, né, como que funciona isso na prática, né? E fala do foco, que é importante, tem que ter foco também, né? O campo de profundidade, né, o bokeh, o famoso, né, desfoque, também entra em cena, né, de você poder fazer isso aqui é uma fotografia feita dentro do jogo, e a arte, né? Aí tem as outras questões clássicas da fotografia, como exposição, abertura, né, e fala até da regra dos terços, né, para você criar, eles falam aqui, mostram o exemplo. Tem a coisa dos filtros, a regra dos terços, como fotografar uma cena dentro desses jogos. Aí fala do PlayStation 4, PlayStation 5, e é só uma primeira, essa parte 2, a primeira parte tem a parte 2, que fala mais de como fazer, né? E eu achei muito interessante, quer dizer, nós temos, então, uma evolução, um estudo que mostra um avanço com inteligência artificial para tornar jogos ainda mais realistas visualmente e, ao mesmo tempo, experiências. O jogo deixou de ser só um jogo para ser uma experiência, as pessoas vivendo ali dentro, fazendo as suas coisas, não fazendo distinção entre o que é digital e o que é real. E na fotografia digital, isso já tinha também. A gente vê vários fotógrafos que usam muito o Photoshop para criar coisas que não estão lá. No NFT isso está acontecendo, na arte, na fotografia de uma forma geral, isso já acontecia mesmo antes da fotografia digital. Alterar a cena, mudar, usar recursos e fazer uma manipulação. O que dizer
aí a grande questão, para quem chegou até aqui, né, para quem ficou até essa parte, será que a gente vai ter um momento de metaverso para fotografia em que cursos, por exemplo, se eu pudesse estudar, fazer um curso de fotografia dentro de um jogo, que não vai ser um jogo, vai ser uma comunidade com características de um videogame, que eu possa ter todas as condições, usando até um óculos, de repente ou não, mas treinar e aprender a fotografia de uma forma prática no metaverso, num videogame, numa experiência. E mais, será que isso vai ter impacto para a forma de se aprender a fotografia? Não estou dizendo que a gente vai deixar de sair para fotografar, mas será que a gente vai ter um avanço disso aqui como uma possibilidade para as pessoas, né, de fotografar e vai combinar com a coisa dos ensaios remotos, de alguma forma isso vai se combinar? São questões interessantes para se observar, para se analisar. E o mais, aqui é outra coisa importante, né, o mais assim que faz a gente pensar, falar, putz, será que vai para esse caminho? Será que a gente vai ver a possibilidade de famílias ou ensaios completos acontecendo dentro de um metaverso, né? Quer dizer, de repente, um casal resolve fazer uma sessão fotográfica dentro de um Fortnite da vida, só que um Fortnite da vida hiperrealista. E aí, como é que seria isso? Quer dizer, será que o fotógrafo vai ter essas duas possibilidades de trabalhar virtualmente dentro de um mundo virtual para criar a arte dele, como tem artistas criando obras e sendo reconhecido por esse trabalho de fotografia virtual, e ele também tem a possibilidade de fazer o trabalho real, né, de ir na casa da pessoa, fazer uma externa e tudo mais. Mas será que não vai ter essas duas possibilidades, como já aconteceu com o ensaio remoto durante a pandemia, né? Pessoas vendendo ensaio remoto para outro país que não vai poder atender aquele cliente, e de repente eu posso fazer, o cara é o mestre dessa fotografia virtual, ele não vai, sei lá, ele pode fotografar alguém de outro estado ou de outro país, porque ele é uma grife, e criar essa experiência para as pessoas, e pessoas que já vivem ali, que estão de alguma forma nesse ambiente, que se torna cada vez mais, voltando ao exemplo do vídeo e da inteligência artificial, cada vez mais realista. Aqui é exercício de futurologia com coisas que estão acontecendo agora, né? Que já permite a gente ter um vislumbre das loucuras que a gente vê em termos de tecnologia, mas com possibilidades reais, né? Era isso, mais uma provocação, achei que valia a pena trazer um pouco desse pensamento, da visão sobre o assunto, que é das mais fascinantes para esse momento que a gente está vivendo. Obrigado e até a próxima.